Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri, esse é o Marcelo Casagrande e hoje a gente vai falar doenças graves são impossibilitadas de ser curadas? Bom, eu acredito que em hipótese alguma, primeiro porque Deus é todo poderoso, Deus tudo pode. Eu já ouvi de um tudo, assim, para vocês terem uma noção, eu não vi esse caso, mas eu já ouvi falar até de um caso de uma criança que tinha síndrome de Down e recebeu oração e ela deixou de ter síndrome de Down. Então a gente ouve de tudo, das coisas mais graves, das coisas menos graves. Você mesmo, né, Marcelo? Você já está cansado de orar por pessoas que foram curadas de cegueira, né? Cegos que viram, surdos que ouviram, paralíticos, né? Ele conta que num dia só ele curou 33 cegos, mas esse foi só um dia, né? Esse aqui é o dia a dia do Marcelo. Você tem milhares de casos de cada uma dessas doenças, né? De câncer terminal. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que, em hipótese alguma, o nível de gravidade da doença é um problema. Não é um problema, gente. Para Deus tudo é possível, né, Marcelo? Vamos falar sobre isso. Então, tem muitas pessoas que elas acabam conseguindo acreditar que possa acontecer na vida dos outros. Mas muitas vezes, Vivi, elas não conseguem acreditar que possam acontecer na vida delas por ser casos gravíssimos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem alguma doença, algum problema muito grave, ela acaba encontrando dificuldade de acreditar que aconteça com ela. E eu tenho, assim, realmente, desses 23 anos, muitos exemplos de pessoas que nem acreditavam que pudessem acontecer com elas e assim Deus realizou um milagre extraordinário. Existe na Argentina um caso que aquilo assim me comoveu e comoveu o Randy Clark também. Num momento de amizade que nós estávamos conversando, ele pediu para ver alguns milagres. E ali na época ainda do DVD, faz muitos anos isso, eu coloquei um DVD ali e apareceu ali o caso de uma mulher que ela era surda e cega. E aí quando ele viu aquela mulher que usava um bastão, que está no YouTube também esse milagre, que ela era surda e cega, quando ele vê aquilo acontecendo, ele vira para mim e diz assim, me explica como isso aconteceu. E eu falei, eu não sei como isso aconteceu, eu sei que Deus realizou um milagre. Aí ele quis dizer assim, porque uma pessoa cega e surda não sabe nem no lugar que está, ela não sabe o que está acontecendo. A fé dela não era, né? Não. Porque ela não sabia o que estava acontecendo, né? Provavelmente não, né? E depois as famílias contando pra gente o que estava acontecendo, muitas pessoas disseram, não leva ela não sabe onde está, ela não sabe o que está acontecendo. Então houve ali a descrença de que pudesse acontecer um milagre com ela, porque não se tratava de uma coisa simples, ela era cega e ela era surda. Ela não nasceu cega e não nasceu surda, mas ela ficou durante anos cega e surda. E foi incrível o que aconteceu, porque eu não sabia, Vivi, o que estava acontecendo, apenas quando eu vi aquela mulher no culto na Argentina que eu fui ministrar, eu fui que nem um leão para cima da mulher. Eu orei primeiro pelo ouvido. Ela começou a ouvir, porque eles davam a dica para mim, olha, ela não ouve. Então, primeiro passo, eu orei pelo ouvido. Em seguida, eu orei pelas vistas. Aquela mulher enxergou e também ouviu. E o Randy Clark queria saber, porque ele dizia assim, como pode uma mulher que não ouve, uma mulher que não vê, não sabe onde está, não sabe o que está acontecendo, e houve todo esse impedimento da família, e ela recebeu o milagre. O que eu quero te dizer é que casos graves pode inibir quem vai ministrar, como também pode inibir pessoas que precisam de um milagre. No caso, não foi nem a própria mulher, mas foi as pessoas que precisavam levar essa mulher que estavam desistindo, dizendo, não, é um caso muito grave, não é assim, não vai acontecer. Então, como eu não sabia do caso, eu pulei como um leão em cima dela e aconteceu um milagre, então quer dizer, Deus passou por cima da minha dificuldade, porque era um caso grave, e passou por cima da dificuldade dela, provocando um milagre. Então você que possa ter algum caso grave, desenganado pela medicina, saiba que Deus pode tudo.
Tudo ele pode. Uma coisa que eu acho que é muito importante também a gente falar, Marcelo, que justamente as pessoas assistindo programas como esse, isso fortifica muito a tua fé. É imprescindível que você faça isso, que você assista programas assim, para que você possa crescendo, né, a sua fé, que você também estude muito a palavra, leia muito a palavra, né, porque a sua fé ela vai crescer conforme você vai tendo contato com a palavra de Deus. Então é muito importante que você tenha esse contato, veja esses vídeos, né. Eu acho que é até legal a gente passar esse vídeo, né, para que as pessoas possam ver. Este homem adentrou aqui com essa guia porque não podia mirar nada. E eu comecei a ministrar sobre sua vida, o Espírito Santo veio sobre ele. E a hora disse, se podia ver um pouco de minha cara. E que passou? Está vendo um pouco de minha cara? Está vendo minha cara? Você pode tocar meu nariz? Irmãos, os cegos podem mirar. Uma unção poderosa. Os cegos veem, os cegos podem mirar. Você pode ver um pouquinho de minha cara? Sim. Sim, pode ver? Pode ver isto? Sim. Você pode ver? Pode tocar isto? Sim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de falar de um acontecimento, Vívia, que aconteceu lá nos Ribeirinhos. Lá nas ilhas de Marajó, todos os anos a gente faz ali uma caravana para treinar pessoas para orarem pelos enfermos, porque lá é um lugar, Ilhas de Marajó, no Pará, a gente tem que pegar um avião e ir até Belém, depois pegar um navio, né, uma embarcação, 6 horas de viagem, aí chega nas Ilhas de Marajó, aí pega o nosso barco que a gente aluga e a gente fica ali 5, 7 dias ministrando os ribeirinhos. Lugar que não tem médico, nada, né? Não tem ali recursos. É carente de tudo, né? E eu me deparei com um caso, e na verdade era um caso de alto grau de um problema gravíssimo, muito grave. Vocês vão ver que é um problema grave. Graças a Deus que Deus, ele atua comigo de uma maneira que às vezes eu não fico sabendo da gravidade do problema, ministro. Ajuda, né? E depois eu me surpreendo, porque talvez, sinceramente, se eu soubesse, no caso desse homem, do que estava acontecendo, pode ser que o meu nível de fé abaixasse. Isso também não é impedimento. Deus pode fazer independente do nosso nível de fé. Nós já falamos em vários vídeos aqui que a fé pode estar em nós, que a fé pode estar em quem precisa, nós que vamos ministrar, quem precisa, pode estar no familiar ou pode estar no próprio Deus. Mas o que aconteceu é que eu tive a revelação de um ouvido direito, que estava surdo, ouvido direito surdo. E aí eu chamei pessoas com várias revelações para cura, e esse homem acabou vindo para frente, não porque ele queria vir. Então ele acreditava que o que aconteceu com ele, Vívia, era impossível. Ele, no coração dele, ele falou isso para nós. Ele disse assim, olha, eu não iria para frente, mesmo que chamasse os doentes, eu não iria para frente. Isso é para você crer que, mesmo que seja um caso grave, Deus quer tocar a sua vida e tem poder para te curar. Então, eu com aquela revelação, chamei muitas pessoas e junto com essas pessoas veio esse homem com esse problema. Eu ministrei, ele caiu no poder e... Cair no poder, gente, é quando a pessoa realmente, ela literalmente falando, cai, tá? Ela cai no poder e ela fica lá caída mesmo. E esse é o poder de Deus. Ele não aguentou a presença de Deus, as pernas bambearam e ele caiu no poder. E aí eu comecei a pegar testemunhos, Vivian, de outras pessoas. Então, outras pessoas começaram a falar que estavam curados do braço, da perna, da coluna, de outras coisas. E de repente eu escuto em cima do púlpito, onde ele caiu, porque ele subiu em cima do púlpito, a mulher dele gritando assim, ele está me vendo, ele está me vendo. Eu não entendi nada.
Porque eu orei pelo ouvido. Você nem sabia que era cego. Eu não sabia que ele era cego. E aí a mulher tá me vendo, eu fui correndo lá e falei, não, o que está acontecendo? Eu não orei pelo ouvido dele? E ela virou para mim assim e disse, não, ele também era cego. Eu falei, como assim? Aí o homem enxergando, ele veio até a mim e ele disse assim, coloque a mão aqui do meu lado. Aí quando eu coloquei a mão aqui nesse ponto, havia um sinal, um buraco. Ele tomou um tiro, Vivian. A bala entrou por aqui, deixou ele surdo desse ouvido que foi chamado, arrebentou as duas vistas e saiu. Ele mandou eu colocar, ele pegou meu dedo assim e falou, coloca aqui. Esse ossinho que você tem aqui, se você colocar a mão, você sente ele. O dele tinha uma cavidade, onde a bala saiu. Então, entrou por aqui. O primeiro milagre já foi ele ter ficado vivo, né? Ficado vivo, porque qualquer pessoa que cai, às vezes, na rua, assim, de bicicleta ou andando, bate a fronte, né, a cabeça, já morre. E é um milagre que esse homem não morreu e perdeu as vistas e o ouvido direito. E aí ele mandou eu colocar a mão e disse, eu estou enxergando, tudo e eu estou ouvindo. Então veja que ele não iria para frente, isso que eu acho impressionante. Ele não atendeu a outros pedidos de outros dias, olha, tem alguém doente, vem para frente para receber milagre, porque ele não acreditava que pudesse acontecer. Talvez se ele contasse para mim, como eu disse, minha fé diminuiria, mas Deus passou por cima de tudo isso e provocou o milagre. Então, se você tem um caso grave, não fique aí acomodado. Creia, existem os caminhos para os milagres, os caminhos para a cura, e nós estamos te dando muitas dicas aqui. É isso que a gente quer ensinar para vocês, né? Através desses vídeos, é isso que a gente está ensinando mesmo para vocês. E a gente quer também criar essa cultura de orar por cura, né? A gente tem que orar por cura, a gente deve, Jesus pediu para que todo mundo orasse por cura, então a gente deve fazer isso, né? E você deve crer também que você pode ser curado, não importa a doença que você tiver. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui. Até a próxima.